A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo envolva este momento com a presença manifesta de Deus, trazendo consolo, autoridade e libertação. Vamos entrar em oração com fé viva e coração rendido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. A cruz não foi apenas um instrumento de dor, foi o altar definitivo, onde toda maldição foi confrontada e vencida. Quando Jesus se entregou no Calvário, ele tomou sobre si aquilo que nos aprisionava espiritualmente. Nenhuma herança maldita, nenhuma palavra lançada, nenhuma sentença espiritual tem poder superior ao sangue do Cordeiro. A libertação começa quando entendemos que Cristo já pagou o preço completo. Hoje não oramos como quem implora por uma vitória futura, mas como quem reivindica uma obra consumada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É tempo de romper ciclos, quebrar correntes e viver a plenitude da redenção. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, nós nos colocamos agora diante do Teu trono de graça com temor, reverência e fé viva. Entramos em Tua presença pelo sangue precioso de Jesus Cristo, não confiando em nossos méritos, mas na obra perfeita da cruz. Senhor, Tu és o Deus que liberta, o Deus que quebra grilhões, o Deus que transforma histórias marcadas pela dor em testemunhos de glória. Hoje declaramos que toda maldição está sendo confrontada pela autoridade do nome de Jesus. Pai, se houve palavras lançadas contra esta vida, palavras de derrota, fracasso, enfermidade ou morte, que sejam agora anuladas pelo poder do sangue de Cristo. A Tua palavra declara que nenhuma arma forjada prosperará, e nós tomamos posse dessa promessa. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo todo espírito maligno. Eu repreendo toda obra das trevas que tentou se estabelecer nesta casa, nesta família, nesta mente e neste corpo. Toda maldição hereditária, todo ciclo repetitivo de dor, toda opressão espiritual que atravessou gerações, seja quebrada agora pela autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Senhor, se houve pactos inconscientes, alianças espirituais equivocadas no passado, envolvimento com práticas que não Te agradam, nós colocamos tudo diante da cruz. Declaramos arrependimento, renúncia e cancelamento total. Que o sangue de Jesus purifique, limpe e desfaça todo vínculo espiritual contrário à Tua vontade. Espírito Santo, venha com Tua luz agora. Ilumina toda a área oculta. Revela toda raiz que precisa ser arrancada. Pois Tua palavra diz que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Arranca, Senhor, toda raiz de miséria espiritual. Arranca toda raiz de enfermidade recorrente. Arranca toda raiz de divisão familiar. Arranca toda raiz de opressão emocional. Pai, declaramos que esta vida pertence a Ti. Foi comprada por alto preço. O inimigo não tem direito legal, não tem autoridade, não tem permissão para agir. Jesus, assim como libertaste o gadareno e expulsaste a legião que o oprimia, entra agora neste cenário espiritual e ordena que toda força maligna recue, que toda voz acusadora seja silenciada, que toda sentença de condenação seja anulada. Porque está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, quebra hoje toda cadeia invisível, quebra todo jugo, quebra toda prisão mental, quebra toda opressão noturna, quebra toda seta lançada na madrugada. Eu declaro libertação sobre a mente. Eu declaro libertação sobre as emoções. Eu declaro libertação sobre o corpo físico. Eu declaro libertação sobre a vida financeira. Eu declaro libertação sobre os relacionamentos. Onde havia confusão, estabelece clareza. Onde havia medo, estabelece fé. Onde havia opressão, estabelece paz. Pai, sopra Teu fôlego de vida sobre esta pessoa agora. Que a atmosfera espiritual seja transformada.
que todo ambiente carregado seja purificado pela presença do Espírito Santo. Assim como Paulo e Silas cantaram na prisão, e as cadeias se romperam, que o louvor comece a quebrar estruturas espirituais agora. Toda maldição pronunciada por palavras humanas perde sua força diante da palavra eterna de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, visita esta casa, visita este quarto, visita este coração. Que anjos do Senhor sejam enviados para guerrear, que muralhas espirituais sejam levantadas, que haja proteção divina ao redor desta família. Pai, consagramos este momento a Ti, consagramos esta vida a Ti, consagramos o futuro a Ti. Que a libertação não seja apenas momentânea, mas permanente. Que não haja retorno da opressão, que não haja brechas abertas. Ensina-nos a permanecer firmes, ensina-nos a vigiar, ensina-nos a andar em santidade, e enquanto oramos, cremos que correntes estão caindo, cremos que laços estão sendo desatados, cremos que cadeias estão sendo quebradas. O Teu poder está agindo agora, o Teu Espírito está se movendo agora, a Tua unção está despedaçando todo jugo. Nós declaramos, é tempo de liberdade. É tempo de restauração. É tempo de um novo começo. Em nome de Jesus, nós avançamos em fé, crendo que o céu está se movendo a favor desta vida agora. Senhor, Tu és aquele que desfaz as obras do diabo. A Tua palavra declara que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras das trevas, e nós nos apropriamos dessa verdade eterna. Onde havia domínio do medo, estabelece ousadia espiritual. Onde havia opressão constante, estabelece descanso profundo na Tua presença. Pai, se esta pessoa carregava sobre si palavras lançadas por autoridades, por familiares, por pessoas próximas, palavras que marcaram a alma como sentenças, nós declaramos que nenhuma palavra tem poder maior do que aquilo que o Senhor já declarou. E o Senhor diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Toda identidade distorcida cai por terra agora. Toda mentira que tentou definir o destino desta vida é anulada. Toda acusação espiritual é cancelada pelo sangue de Jesus. Eu repreendo todo o mal. Eu repreendo todo espírito maligno. Eu repreendo toda a opressão que tentou se estabelecer sorrateiramente. Espíritos de confusão, de angústia, de tormento noturno, de perturbação mental, não têm lugar aqui. A casa pertence ao Senhor. A mente pertence ao Senhor. O corpo pertence ao Senhor. Assim como Jesus ordenou ao vento e ao mar que se aquietassem, ordenamos agora que toda tempestade espiritual cesse. Que haja bonança, que haja paz, que haja estabilidade emocional e espiritual. Senhor, visita os sonhos desta pessoa. Se havia ataques na madrugada, se havia perturbações enquanto dormia, nós selamos as noites com o sangue do Cordeiro. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o coração e a mente em Cristo Jesus. Pai, restaura aquilo que foi roubado. Restaura anos de perdas. Restaura oportunidades desperdiçadas. Restaura a alegria da salvação. Onde houve quebra financeira repetitiva, nós declaramos provisão. Onde houve enfermidades recorrentes, nós declaramos cura. Onde houve divisão familiar, nós declaramos reconciliação. Porque a Tua palavra afirma que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, estabelece uma nova estação espiritual. Que esta pessoa experimente libertação não apenas como um evento, mas como um estilo de vida em santidade, vigilância e intimidade contigo. Que haja fome pela Tua palavra. Que haja sede de oração. Que haja desejo profundo pela Tua presença. Fecha toda a brecha espiritual. Quebra todo laço invisível remanescente. Desfaz toda influência maligna que tentou permanecer escondida. Pai, cobre esta vida com o Teu sangue poderoso. Cerca com Teus anjos. Fortalece com o Teu Espírito. Que todo medo seja substituído por confiança.
Que toda ansiedade seja substituída por fé. Que toda tristeza profunda seja substituída por esperança viva. Declaramos que a luz venceu as trevas. Declaramos que a cruz venceu o inferno. Declaramos que Jesus é Senhor sobre esta situação e que nunca mais esta vida volte ao estado anterior de opressão. Que haja firmeza espiritual, que haja discernimento, que haja autoridade no nome de Jesus. Hoje, um ciclo está sendo encerrado. Hoje, correntes estão sendo definitivamente quebradas. Hoje, uma nova história começa. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Recebe esta oração como cheiro suave. Recebe esta entrega como ato de fé. Recebe este clamor como declaração profética de libertação. E selamos tudo debaixo da autoridade suprema do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém.